Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 15 de novembro. Hoje a leitura do dia em primeira aos Coríntios e Jeremias. 1 aos Coríntios 15, Jeremias, de 8 a 11. Abra sua Bíblia, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 8. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Muitos se achegam ao ambiente cristão, tá? Ou dito cristão, pela expectativa de uma solução para algo terreno, tá? É natural que isso acontecer. É comum uma resposta, um milagre, um mover sobrenatural, um agir divino, seja uma cura, restauração na família, concretização de um sonho, realização de um projeto, por exemplo, tá? É muito comum isso acontecer. Por quê? Porque geralmente essas pessoas elas ouviram e depois até continuam ouvindo diversas vozes, diversos sinais, sinais não, né? Diversos discursos que não são o evangelho bíblico, tá? Muitas vezes ouvem o remedinho, que aceitam ouvir, que pedem para ouvir e que gostam de ouvir. São sons ali emitidos numa mensagem, num discurso, são palavras que não têm poder para salvar aquele que crê. São incapazes de gerar uma fé salvífica. Em semelhança às coisas de Deus, né? Porque parece ser de Deus, porque acaba às vezes até usando a Bíblia, muitas vezes, como pregações com mensagens recheadas de alguns excessos, misturas, acréscimos ou distorções da vida cristã, que tratam até de algo espiritual, mas que não é voltado para a eternidade com Deus. Não confronta o pecado, não mostra a necessidade do arrependimento, não aponta que haverá um juízo, não revela a mensagem da cruz. E isso estou falando do ambiente interno, do ambiente religioso dito cristão, tá? Dito, não que de fato seja. E aí, se soma isso as palavras externas, né? Fora desse ambiente, mas que as pessoas têm contato no dia a dia, tá? Palavras que desprezam a Deus, tá? Aí você tem vídeos diversos, e séries, filmes, novelas. Tem gente que ainda assiste essas porcarias, né? Fazer o quê? Cada um sabe, vai entendendo ao longo do tempo
espero que com urgência, de como isso contamina o coração. Por quê? Porque são conversas com a tua alma que pregam mensagens sobre questões da vida, ou que combatem a Deus como ataques à fé cristã. Então, fala das coisas da vida que acabam te despertando interesse, nem que seja você à distância, né, por meio de uma gravação, de um vídeo, de um programa desse, você acompanhar a vida dos outros. Né? Tem gente que gosta disso. Ou que trata de questões da vida que atraem, trazem mensagens que são muito agressivas, atacando a fé cristã. E aí, quando a pessoa se depara no ambiente de igreja, tá? Eu estou chamando de igreja para ser respeitoso. Quando essa pessoa se depara no ambiente de igreja, ela está ali, não é que... eu digo isso por mais que isso possa ser algo que doa, tá? Isso mostra que de verdade não existe uma fé. Quando não é a mensagem do evangelho bíblico que nos conduziu àquilo, ou que a partir do nosso entendimento tem nos feito permanecer nesse ambiente de igreja, olha, isso é sinal de apostasia. De apostasia ou de uma falsa conversão ou de apostasia. Porque tem gente que começa muito bem, mas depois começa a ouvir coisas, e tais coisas plantam no coração aquilo que não deveria ser plantado. Um exemplo disso o que nós encontramos na meditação no Antigo Testamento, tá? Desse dia 15, lá em Jeremias, capítulo 8, versos 4 a 12. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor: porventura cairão e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão? Porque pois se desvia este povo de Jerusalém como uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arrebação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, viu? Falsa pena. Os sábios são envergonhados, espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Ok? O povo não conhece o juízo, não conhece a mensagem ali, precisamente. Portanto, darei suas mulheres e outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade, e cura a ferida da filha de meu povo, levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham. Bem sabem que coisa é envergonhar-se.
Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Ou cairão entre os que caem. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é uma repetição daquilo que nós vimos capítulos antes de Jeremias falando, tá? Da falsa profecia, da falsa palavra, da rejeição à palavra, que cura a ferida do povo de forma leviana, dizendo paz, quando não há paz. Se envergonham da palavra, mas não se envergonham do seu próprio pecado. E aí, quando ele finaliza, ele diz o seguinte: portanto cairão entre os que caem. Então, ao longo do caminho, ao longo da peregrinação, da trajetória, tem os que caem, ao longo da carreira. Mas existem aqueles que tropeçarão no tempo que o Senhor visitar. Tem gente que hoje está... Eu me atentei isso agora, lendo agora aqui com você. Tem gente que ao longo da caminhada cai. Tem gente que quando Jesus voltar vai tropeçar. Por quê? Porque pensa estar em Cristo, mas não está. E quando o Senhor chegar, vai tropeçar. Olhando aqui para o contexto de 1 Coríntios 15, esse famoso capítulo em favor da ressurreição, Paulo faz uma grande argumentação diante de uma igreja formada por judeus e gentios, tá? Gregos, convertidos a Cristo. Os gregos rejeitavam a ressurreição porque para eles a matéria era má. Então vai ressuscitar algo que é mau, né? Não tinha muita lógica para eles. Já parte dos judeus acreditavam que cada átomo do corpo ressuscitaria literalmente da forma como era. Então, se você morreu com problema de visão, por exemplo, então você vai ressuscitar com problema de visão, na visão dessa parte dos judeus que cria na ressurreição, mas de forma distorcida. Se você tinha alguma enfermidade lá no seu corpo, você vai ressuscitar, então, com essa enfermidade. Porque cada átomo seria ressuscitado literalmente como era. Paulo, aqui no capítulo 15, ele corrige esses dois entendimentos, explicando sobre a autenticidade da ressurreição e que isso ocorrerá em corpos transformados, em corpos gloriosos. Dessa forma, o apóstolo estava defendendo que a ressurreição ela é a base da fé cristã. Um fato fartamente comprovado ali no início, né, entre os versos 5 e 8, porque com tantas testemunhas da ressurreição de Jesus, não havia como duvidar de que naquele grande dia os discípulos de Cristo também ressuscitariam. Se tanta gente está afirmando que Jesus ressuscitou, viu isso, não é possível que os seus verdadeiros discípulos também não ressuscitarão naquele grande dia. Tá? Hoje, com tantas evidências de que Cristo está vivo em cada verdadeiro cristão, você convivendo ali com seu irmão em Cristo, você vê Cristo na vida daquela pessoa, você percebe Cristo naquela vida. Né? Como nós podemos duvidar da esperança da glória, de que ressuscitaremos, se Jesus está vivo no coração do nosso irmão? Você compreende isso? E eu não estou querendo nem falar de nós percebermos que a nossa vida não é mais a mesma, mas de que agora o Senhor vive em nós. Porque se do contrário, a graça de Deus, Paulo usando aqui na sua argumentação, do contrário, a graça de Deus que o capacitava, a pregação, a fé, o batismo, os sofrimentos vividos e o trabalho seriam inúteis. Então, negar a ressurreição de Cristo
seria tornar o cristianismo algo ilusório, pois não haveria perdão de pecados, nem garantia da vida eterna. Jesus ressuscitou, e se nós não crêssemos nessa verdade, nesse fato comprovado, a vida cristã seria vazia. Então, é isso que Paulo trata aqui. Ao longo da carta, Paulo ele é bem duro com os coríntios, durante quase toda a carta. Mas quando aqui ele estava quase concluindo, ele reafirma o seu amor a eles, ou seja, ele repreendeu por amor, como quem ama faz. Tendo recobrado o ânimo com a esperança da ressurreição e da vida eterna renovadas. E assim, o apóstolo encoraja os irmãos no trabalho para o Senhor, porque pela vitória que temos em Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, mas vive e reina no nosso coração, nada do que fizermos para ele seria perda de tempo, aqueles famosos versículos no final do capítulo. Mas graças a Deus que nos dê a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas aí, qual é o ponto de partida? O ponto de partida é exatamente crer no Evangelho e permanecer nessa mensagem até o final dos versículos iniciais que nós lemos. E o texto é autoexplicativo, que eu li com você no início. Vamos ler de novo? Também, pelo menos até o 4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, nós seremos salvos na perseverança da fé no Filho de Deus, que morreu em nosso lugar por culpa de nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação, como as Escrituras diziam. E se a palavra de Deus diz que Ele virá nos buscar, podemos confiar e descansar na promessa da vida eterna, guardando firme essa esperança. Mas nós ainda cremos no Evangelho, ou já fomos seduzidos por ensinos distorcidos que se tornaram fundamento de uma estranha fé? Isso é importante. Uma outra pergunta. Nós compreendemos o Evangelho Bíblico? Não corresponder é permanecer morto. Vou usar um texto aqui da meditação do Antigo Testamento também, Jeremias 9, 13 e 14. E disse o Senhor: por que deixaram a minha lei que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, segundo a sua carne, e após os Baalins, segundo demônios, como lhes ensinaram os seus pais, segundo o costume do mundo. Efésios 2 nos diz, do 1 ao 8, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, costume dos pais, cultura da vizinhança, da cidade, do país, da escola, do trabalho, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo demônios, no texto de Jeremias, Baalins. Também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, andando após o propósito do nosso próprio coração. Entendeu? O paralelo?
E éramos por natureza filhos da ira como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Além de não corresponder é permanecer morto, tá? Corresponder, o oposto, é ser livre da maldição. Presta atenção. Jeremias 11, 3 e 4. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Gálatas 3, 8 a 14. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E aí, dentro desse entendimento inicial, como então, o que Paulo usou para uma igreja tão difícil, que era carnal, menina na fé, que ele repreendeu duramente em vários aspectos, mas que ele os amava, por isso os repreendeu por amor. Como então nós voltarmos ao Evangelho Bíblico, a nós correspondermos a esse Evangelho Bíblico? Eu vejo aqui no versículo 1, na parte A, quando ele diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho. É que essa mensagem deve ser levada ao completo conhecimento dos irmãos da igreja. Ao completo conhecimento. E por que eu digo completo conhecimento? Porque o termo que aqui na minha Bíblia é traduzido na Almeida Corrigida Fiel, nessa versão, é traduzido como notifico. Em outras versões é traduzido como vos lembro, notifico, lembro. Em uma versão que eu me esqueci qual, que ele traz mais precisamente essa tradução, e que nós encontramos do que significa o termo grego, significa levar ao completo conhecimento. Levar ao completo conhecimento. Então, quando ele diz aqui, também vos notifico, em algumas versões também vos lembro, na verdade, o entendimento
também vos levo ao pleno conhecimento. Irmãos, nós sermos expostos ao verdadeiro Evangelho, ao Evangelho bíblico. É nós sermos expostos a essa mensagem. Como ser expostos a essa mensagem? Primeiro, sabendo que não é novidade. Não pode ser uma novidade. Não é algo que estava oculto da Igreja de Cristo, mas que agora a Igreja está conhecendo, sabe? Pô, tem gente agora que está nessa moda de querer retornar ao Evangelho. Que moda é essa? Que novidade é essa? Poxa, não. As igrejas evangélicas, elas agem assim, olha, pelo menos há tanto tempo que eu conheço, as igrejas são assim, agem dessa forma, é o que tem sido pregado, é o que tem sido anunciado. Que novidade é essa que vocês estão inventando agora, de quererem ser bíblicos? Todos os outros não são bíblicos? Que história é essa? Coisa estranha. Não é novidade. Porque quando ele diz aqui, o evangelho que já vos tenho anunciado, não é novidade. Aquela mensagem já tinha sido proclamada aos irmãos. O evangelho bíblico, o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho, ele não é novidade. É a mensagem que sempre foi anunciada. Não por todos, infelizmente. Colossenses 1, 3-6. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Não é novidade. Ok? Segundo, é uma mensagem que é anunciada e não sendo novidade, mas que precisa ser acolhida, porque ele diz, o qual também recebeste. Recebeste. Tem gente que ouve desde o início, mas talvez nunca tenha recebido o Evangelho. Ele precisa ser acolhido. 1 Pedro 1, 17-25 é um bom exemplo disso. E se invocais por Pai, se considera filho de Deus, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tem gente que parece que não recebeu o Evangelho de verdade, porque não anda em temor no tempo dessa peregrinação. Nem enxerga aí essa vida terrena como uma peregrinação. Parece que está enraizado na terra. Ok? Então parece que não recebeu o Evangelho de verdade. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Tem gente que não mudou de vida. Permanece na mesma vida, na mesma vã maneira de viver. Tem gente que não anda em novidade de vida. E tem gente que despreza o sangue de Jesus. Porque o texto continua dizendo, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Tem gente que tanto faz. Tanto faz. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido,
ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus. Tem gente que não crê, de verdade. Que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Por que a pessoa não crê? Porque ela diz que acredita, até acredita, pode até acreditar, mas ela não tem uma esperança em Deus. A esperança está no governo que vai assumir, está no governo que se espera ser mantido, está no emprego novo a ser conquistado, está na casa a ser comprada, está na formação, no seu estudo a ser finalizado, ou a ser iniciado, né? Está no casamento, está na geração de um filho, está nisso, naquilo outro e mais tantas coisas, mas não está em Deus. Não recebeu o Evangelho. Aí continua. 1 Pedro 1. Purificando as vossas almas. Não tem santificação. Mas as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Pelo Espírito na obediência à verdade. Não tem comprometimento com os ensinos de Cristo. Não há compromisso com os ensinos de Cristo. E essa purificação é pelo Espírito. O Espírito Santo em nós vai nos moldando, nos transformando. Quem não recebeu o Evangelho não está nem aí para ser transformado. Não pede. Quem não está nem aí para o Evangelho provavelmente nunca recebeu o Espírito Santo. Não é morada de Deus, se não recebeu o Evangelho. Mas quem recebeu o Evangelho recebeu também o Espírito Santo. E o Espírito Santo na sua vida é o que o guia. Somos guiados pelo Espírito Santo. O Filho de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E busca ser cheio desse Espírito para que o Espírito Santo na sua vida tome o controle de todo o seu ser. Por que você percebe que você cai em alguns pecados e às vezes, por mais que você se envergonhe dele, você não queira voltar a fazer, você sabe que tem momentos que você percebe que você ficou vulnerável e você bobeei nisso. Porque provavelmente, naquele momento, você não estava cheio do Espírito Santo. Porque provavelmente eu não estava cheio do Espírito Santo. Ok? Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Um amor ardente entre os irmãos. Um amor ao próximo, ok? É mais um amor ardente aos irmãos. O que acontece? Com o coração puro, não fingido. Quando você não ama os irmãos, você não recebeu o Evangelho. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o texto continua. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ok? Terceiro, nele deve-se permanecer, no Evangelho, porque ele continua, versículo 1 na parte final, e no qual também permaneceis. Colossenses 1, 18 a 23. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito, dentre todos os mortos, para quem tudo tenha preeminência.
porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Ok? Quarto, o Evangelho bíblico, ele é poder para salvar. Verso 2, parte A, pelo qual também sois salvos. Romanos 1, 16, 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quinto, o Evangelho não pode ser alterado, o Evangelho bíblico não é adulterado, não é. Se o retiverdes tal, parte do B do versículo 2, se o retiverdes tal, como vou-lo tenho anunciado. Não pode mudar a mensagem. A minha compreensão, ela não pode fugir daquilo que de fato é. Galatas 1, 6 a 9. Maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldição. É uma mensagem que não pode ser adulterada, ok? Sexto, o evangelho bíblico é para ser correspondido em genuína fé. Quando ele diz assim, parte final, verso 2, se não é que crestes em vão, versículos Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Ok? É para ser correspondido em genuína fé. Sétimo, o evangelho bíblico é compartilhado, ou seja, para eu compartilhar é porque eu tenho. Então eu entrego o que eu recebi. Versículo 3, parte A. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí olha aqui, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, os que crerem. Mas esses que crerem são os mesmos que o Senhor está comissionando a pregar toda a criatura, para que a criatura, ouvindo o Evangelho, creia. Então, eu creio, eu primeiro correspondo ao Evangelho, eu primeiro o recebo, o acolho, para que, tendo-o recebido, eu o compartilhe. Por que muitas vezes não se prega o Evangelho genuíno? Porque provavelmente quem tem pregado a palavra de Deus não permanece no Evangelho ou nunca recebeu. Não tem o que fazer. 8. Não tem o que fazer, não tem o que entender diferente disso. Oitavo, parte B, do versículo 3. Que Cristo, quando ele diz que também recebi, que Cristo,
Ou seja, o Evangelho, ele trata de uma pessoa, é sobre Jesus Cristo. Romanos 1, de 1 a 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A nona verdade que eu vejo aqui do Evangelho é que o Evangelho bíblico é a mensagem da cruz, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 1, 17 e 18. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ok? É a mensagem da cruz. 10ª verdade que eu encontro aqui é que o Evangelho bíblico proclama a ressurreição, verso 4a, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo Timóteo 2, 8, 13. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, como glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 11ª verdade é que o Evangelho bíblico é fundamentado na Bíblia Sagrada, porque quando o texto diz, nos versos 3 e 4, na parte final, segundo as Escrituras. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E 12ª verdade é que esse Evangelho, ele é testemunhado, ele é comprovado. Versos 5 a 8 diz que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois por mais de 500, depois por Tiago e por último a Paulo. Atos 20 e 24. Mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E quando eu falo aqui testemunho, é porque muitos desses irmãos que viram a Jesus ressurreto, eles foram de fato testemunhas do Senhor, porque a raiz do termo testemunha é a mesma raiz do termo para mártir. O verdadeiro evangelho, o evangelho bíblico, ele é para ser vivido, se necessário, dando a nossa vida por amor a Cristo e a esse evangelho. Será que, de fato, nós estamos nessa mensagem? Se nós não tivermos como ponto de princípio essa mensagem, para nós, tudo será vão. Vamos fazer e de nada adiantará. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.